10 horas, 11 minutos, 26 graus 2 décimos a temperatura em Porto Alegre. Você está ligado no Jornal Gente. Informação, análise, projeção dos fatos que mexem com a sua vida em primeiro lugar. Em FM 94,9, aplicativo Band Rádios. No YouTube com imagens, canal Rádio Bandeirantes Poa. Acione o sininho para receber as notificações. Dê seu joinha para fortalecer. Assine o canal. Tem nossa programação da Rádio Bandeirantes com imagem no YouTube. Vamos fazer um link com Brasília, acho que está em Brasília, né? O ministro da Comunicação do governo Lula, o ministro Paulo Pimenta está conosco a partir desse momento, gaúcho, aqui do estado. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção aqui ao Jornal Gente. Bom dia, prezados amigos, bom dia, Osíris. Quem é que está na mesa mais conosco aí? Está o Sérgio Stock, está o Macalossi e estou eu aqui, tá? Muito bom. Tá, você está time completo hoje. Vocês. Prazer em poder conversar com vocês. Estou aqui em Brasília, aqui no Palácio do Planalto, no plantão aqui, né? E nós no plantão aqui também do jornalismo, né? Isso é jornalista, né? Então estamos todo mundo no plantão no final do ano. Né? Qual é a avaliação que o senhor faz como governo? Acho que a grande ação do governo ao longo do ano realmente foi a aprovação no Congresso da reforma tributária, que não consegue contentar todos, porque não tem o projeto perfeito, mas acho que se deu um salto importante, agora vai ter a tarefa de regulamentar isso tudo, né? Perfeito. Nós temos um prazo previsto na própria reforma de 120 dias, né, Osíris? Então, assim, o Congresso vai ter muito trabalho no primeiro semestre, porque, de fato, é preciso agora, né, regulamentar tudo esse novo desenho tributário do país. São 40 anos que o Brasil discutia uma reforma tributária. É a primeira vez que o Brasil aprova uma reforma tributária durante um período de democracia. Sim. Então, não é pouca coisa, né? Uhum. É claro que, como você falou, um país como o Brasil, que é um país tão diverso, né, com realidades tão distintas, com características tão distintas entre a atividade econômica de um estado para o outro, né, é muito difícil você chegar num ponto de equilíbrio que todo mundo goste, né? Mas eu acho que o grande mérito é a simplificação tributária, as pessoas compreenderem, né? Quando elas estão pagando um produto, o que é custo daquilo, o que é imposto, né? Essa bitributação, essa forma como hoje, né, principalmente o consumo é tributado. Então, acho que essa simplificação ela vai tornar muito mais fácil, né, para também a atividade econômica se organizar, vai reduzir um custo da burocracia que existe hoje. Ontem eu estava conversando com um cidadão aqui que é um atacadista de supermercado. Ele estava me dizendo o seguinte: ele vende para 17 estados e ele compra de 11 estados. Cada produto tem uma situação tributária diferente dos que ele compra e do que eles vendem. Imagina um negócio desse. Uhum. Né? Quer dizer, a estrutura da burocracia contábil, jurídica, o peso disso no custo da economia é algo absurdo, né? Então eu acho que, de fato, a reforma tributária, assim, ela é o grande saldo do ano, né? Ministro, bom dia, Sérgio Stock aqui. Tudo bom, Sérgio? Vamos seguir nessa linha aí da reforma tributária e, claro, vai ser implantada ao longo do tempo, não é imediata a implantação, a gente não vai sentir os efeitos logo. Mas, evidente que reforma tributária tem muito a ver também com o ajuste fiscal, com as contas públicas, com a arrecadação. E a gente está aí às vésperas de um ano em que houve toda uma preparação do governo para chegar ao déficit zero, para conseguir equilibrar as contas, mas tem muitas obrigações, muitos compromissos, tanto os compromissos legais quanto compromissos políticos do atual governo para atender a população. E um país que segue carente de investimentos, especialmente na área de infraestrutura. Como é que o senhor vê essa situação? Quais são as possibilidades do Brasil encontrar o equilíbrio fiscal e conseguir atender a população naquilo que é mais necessário neste momento? Claro que sem descambar para a gastança e, consequentemente, inflação. Olha, eu tenho muita confiança assim, na política econômica que tem sido conduzida aí pelo ministro Fernando Haddad, né?
com uma participação importante também da nossa ministra do Planejamento, da ministra Simone Tebet, né? E ela tem esse tripé, né? Quer dizer, você tem que ter um equilíbrio fiscal, que isso é fundamental para garantir a queda da taxa de juros, né? Você tem que atrair investimentos, o investidor, ele, né, nivela o risco do seu investimento pela capacidade fiscal que um país tem. Na medida que a gente consegue reduzir o déficit, né, e mostrar eficiência do ponto de vista da gestão, isso tem um impacto na redução da taxa de juros, que por consequência tem um impacto na inflação e faz com que o poder de compra da população aumente e faz com que a vida das pessoas seja melhor. Então, o equilíbrio fiscal, ele é necessário. Mas você tem uma herança, né? Quer dizer, você tem um país extremamente desigual, que voltou a ter aí um universo de mais de 30 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da miséria, né? Voltou para o mapa da fome. Nós temos um sistema de saúde ainda extremamente precarizado, nós temos um déficit habitacional enorme. Então você precisa também, dentro desse equilíbrio, né, destinar uma parte do recurso para poder dar conta dessa necessidade inadiável, né, da educação pública, da saúde pública, da assistência social, da habitação popular, né? E você tem um terceiro aspecto, quer dizer, como é que você olha para o futuro? Para você olhar para o futuro, o país precisa crescer. Para crescer tem que investir. Investir em quê? Infraestrutura, rodoviária, aeroportuária, né? Nós temos ainda um custo muito alto, nossa logística é extremamente atrasada, né? E o país ficou muito tempo sem investir. No Rio Grande do Sul, esse ano, nós vamos investir em infraestrutura rodoviária, a mesma coisa que o governo anterior investiu em 4 anos. E nós temos muita coisa para fazer no Estado, né? A conclusão dessa BR-116, Porto Alegre-Pelotas, que se arrasta há quantos anos? Sim, está demorado, né, ministro? Está parado agora, né? Não, tá. Graças a Deus, estamos com os 9 lotes em execução agora, né? Conseguimos retomar os que estavam paralisados Oi. Eu ia perguntar sobre política para o senhor, porque as últimas pesquisas de avaliação do governo e do presidente mostram os índices negativos em ascensão e os índices positivos em queda. Por que a população parece ter essa percepção crescentemente negativa? Veja bem, eu acho que a gente tem que, em primeiro lugar, respeitar muito, né? Eu respeito muito pesquisa e trabalho muito com pesquisa, né? O presidente Lula, ele fez 39% do total de votos possíveis na eleição. 39%, né? O candidato que foi derrotado na eleição fez 37%. E 24% da população não participou da eleição. São brancos, nulos ou abstenções. Então, esse é o desenho esse é o desenho da eleição, né? Nós tivemos 25 pesquisas esse ano, ao longo do ano, né? Se nós pegarmos elas todas, vocês pegarem aí, dá um Google aí, vocês vão ver que todas elas têm ótimo e bom variando entre 37 e 41, na margem de erro dos 39 para cima ou para baixo. Nenhuma delas fugiu disso. Então é possível a gente dizer, né, que o eleitor do presidente Lula, esses 39%, ele aprova o governo, né, e avalia o governo como ótimo ou bom, né? O nosso adversário teve na eleição 37% dos votos. Mas se nós olharmos o índice de desaprovação do governo, pessoas consideram o governo ruim ou péssimo, ela está muito abaixo disso, né? A média do ano vai ficar na casa de 24, 26. E o que a gente tem importante? Nós temos uma faixa do eleitorado aí, da sociedade, em torno de 36% é a taxa média, que não votou no presidente Lula, mas que não rejeita o governo. E que majoritariamente aprova o governo e tem uma expectativa positiva com relação ao futuro. Então, o Brasil saiu muito polarizado ideologicamente, muito calcificado da eleição.
E essa realidade ela não se altera de curto prazo. E nisso nem temos que ter a pretensão que as coisas vão acontecer assim. Porque existe na política um tempo para que as coisas aconteçam. É um pouco parecido nós que somos gaúchos e gaúchas, né, como uma lavoura, né? Você tem o tempo que você planta e você tem o tempo que você colhe. E precisa, né? Vou dar um exemplo concreto. Hoje, o maior sonho de uma mãe que está nos ouvindo, especialmente, né, as mães que trabalham, é ter um filho numa escola em tempo integral. Uma criança numa escola em tempo integral. Hoje, a mãe sai para trabalhar, deixa a criança no colégio, quem é que busca ao meio-dia? Como é que resolve o problema do almoço? Quem é que fica com a criança de tarde? Aí entra o aspecto da segurança, né? Bom, nós vamos a partir do ano que vem começar, já foi aprovado, já foram selecionados, 1 milhão de vagas ano nas escolas públicas do Brasil para ensino integral. Sim. Mas essas mães ainda não foram beneficiadas. Nós já sabemos, nós em Santa Maria, por exemplo, quantas vagas vai ter. Mas só em fevereiro as famílias vão saber quem é que vai começar. Ministro. Nós temos aí, né, o Minha Casa Minha Vida. Santa Maria vai ter 350 famílias beneficiadas, mas ninguém sabe ainda que foi beneficiado. Então, esse ano foi o ano do plantio. E na medida que a colheita começa, a percepção das pessoas sobre a melhoria na sua vida também se altera. Sim, então nós apostamos muito que 2024 vai ser um ano muito melhor. Ministro, a gente está perdendo a guerra das fake news. Como é que o governo vai trabalhar isso no projeto que está no Congresso? Essa semana mais uma menina retirou a própria vida em função justamente de assédio, de fake news, desse faroeste das redes. Olha, Osíris, eu costumo dizer, né, e eu tive a oportunidade esse ano de participar de muitos debates, muitas discussões sobre esse tema, né, acompanhando inclusive como é que os outros países tratam a matéria. Né. Em nenhum lugar do mundo isso é tratado como um assunto do governo, como um assunto de governo. Isso não é um projeto do governo. Quer dizer, isso é um projeto da sociedade brasileira. Né? Não há como tu pensar o tema das fake news sem pensar o governo, o judiciário, o legislativo, a imprensa, as universidades, a sociedade civil, o dia a dia das pessoas, a vida das pessoas que é afetada por isso. E hoje o mundo faz um enorme esforço de encontrar um ponto de equilíbrio difícil entre liberdade de expressão e regulação das plataformas. Né? Não é fácil esse debate. Eu acompanhei agora em Berlim o presidente Lula, uma democracia consolidada, um fórum especificamente sobre esse tema. A Alemanha perplexa com o discurso de ódio contra os imigrantes, a volta do discurso de ódio na Alemanha, um país que viveu, né, tudo que viveu no pós-Segunda Guerra, e hoje discute como você encontra um ponto de equilíbrio entre censura, liberdade de expressão e regulação das redes. Né? E o mundo inteiro está fazendo esse debate, e é evidente que o Brasil não vai ficar de fora desse debate. Agora nós temos que pactuar na sociedade passos para serem, né, serem dados. Então, por exemplo, a questão sanitária. O Brasil tem 3% do número da população mundial, teve 13% do número de óbitos durante a pandemia. Quer dizer, tem alguma coisa que não funcionou. Como é que um país que tem 3% da população mundial teve 13% do número de óbitos? Foi um dos últimos países do mundo a iniciar um processo de vacinação. Quer dizer, vivemos um processo intenso de disseminação de formas alternativas não me lembro como é que era o nome do remédio, aquele que todo mundo falava, né? Do cloroquina. Né? E hoje nós tínhamos erradicado o sarampo, nós tínhamos erradicado a poliomielite, voltamos a conviver com esses vírus no Brasil por conta de uma campanha permanente e sistemática de divulgação de mentiras sobre a eficácia da vacina. Não é possível, gente. Ministro. Né? Ministro, voltando um pouco para a área da política, eu queria saber como é que vai ser a relação com o Congresso em 2024, uma vez que com a aprovação do orçamento nós tivemos um volume inédito de emendas, 53 bilhões de reais em emendas. E alguns estão dizendo que o Lira mandará mais do que Lula. É verdade isso? Rapaz, a democracia é assim.
A democracia, ela é assim. O mesmo povo que elegeu o Lula não deu maioria para o Lula na Câmara e no Senado. Como é que no regime democrático você constrói soluções e alternativas? Através do diálogo e da busca do ponto de equilíbrio. Não tem outro caminho. Então, o parlamento ampliou sua força, sua presença, ampliou. E na medida que você tem um presidente que não tem maioria na Câmara e no Senado, é evidente que isso exige que o governo tenha que dialogar muito mais. Então eu vejo isso como uma decorrência natural do resultado da eleição e do sistema democrático, da forma como ele é estruturado no Brasil. Olha aí, e está acontecendo na Argentina aí. Poucos dias de governo. Já estão falando lá em lei delegada, retirar poderes do Congresso, reduzir... Vocês acham que isso aí vai acabar bem? É ruim. Nós já assistimos esse filme aqui no Brasil em outras oportunidades, gente. Quando a gente teve um processo de desequilíbrio, de desrespeito, de desencontro total entre essa harmonia necessária entre o legislativo, o judiciário, o poder executivo. Então, a chave dessa história, gente, é uma palavra chamada equilíbrio, né? Chegar ao ponto de equilíbrio. Então é isso que nós vamos fazer através do diálogo. Todos os principais projetos do governo foram aprovados. Não há nenhum projeto estratégico do governo que não tenha sido aprovado, né? E essa questão da participação do parlamento na execução orçamentária, a gente tem que ir aprendendo com ela, né? A bancada gaúcha tem participação importante hoje, maior do que tinha antigamente, é verdade, mas foi graças à emenda da bancada gaúcha que a gente conseguiu licitar o projeto da ponte da 470 aqui entre Charqueadas e São Jerônimo. Verdade. Foi graças à emenda da bancada gaúcha que nós conseguimos fazer agora a licitação da travessia urbana de Ijuí, né? Os investimentos que foram feitos no Instituto do Cérebro, na Santa Casa, né? Então, é possível você fazer com que as emendas elas sejam prioritariamente destinadas para programas que são estratégicos, que são estruturantes. Então eu não vejo nenhum problema do ponto de vista político de que esse protagonismo seja também compartilhado entre os parlamentares. Ministro, o senhor é responsável, entre outras demandas, por cuidar da imagem do governo. E às vezes o presidente Lula, nas suas declarações, gera algumas dúvidas. O presidente disse na mensagem de Natal que trabalha pela união do país. Aliás, o lema do governo é União e Reconstrução, o slogan do governo, e ele pregou isso da união. Mas, em contrapartida, diz, num paradoxo, em alguns momentos que se manifesta, que precisa extirpar da sociedade opositores, aí se referindo a grupos bolsonaristas, embora não tenha dito claramente desta forma. Como é o discurso do presidente? Qual é o discurso que a população deve levar em consideração? O da união e reconstrução ou aquele que bate pesado de forma muito intensa e às vezes interpretado até como ameaça a opositores? Olha, eu sinceramente eu não li em nenhum momento o presidente falar em extirpar da sociedade opositores ou pessoas, né? Está no noticiário, ministro, inclusive repercutido em jornais. Falar sobre a necessidade da gente, né, combater e enfrentar discurso de ódio, intolerância, preconceito, não com relação a pessoas, né? Quer dizer, então você ter uma sociedade que se levante contra o preconceito, contra a discriminação, contra, né, a intolerância. Eu acho que isso é um discurso que em nenhum momento conflita com a busca da união e da reconstrução. Até porque, quando você fala em união e reconstrução, você tem que falar em respeito, você tem que falar em tolerância, né? E não há como você construir um ambiente de respeito e de tolerância sem que você faça um debate sobre essas questões, né? Então o discurso do presidente Lula é um discurso de união, é um discurso de reconstrução. E evidentemente que nós vamos sempre pautar e trazer para o ambiente do debate questões e temas que nós achamos que são relevantes, que são importantes a gente refletir sobre elas, né? Ministro. Agora, gente, se vocês tiverem a oportunidade de falar com qualquer prefeito do Rio Grande do Sul,
com qualquer deputado, qualquer deputada de qualquer partido, a primeira coisa que eles vão dizer para vocês é: eu fui a Brasília, ninguém me perguntou o partido, eu fui tratado como prefeito, não há uma distinção entre tratar bem quem é aliado com o governo, tratar mal quem é a oposição, há uma relação republicana, existem critérios, tem transparência na execução. Isso é o grande legado desse ano do ponto de vista da recuperação da relação institucional do país, gente. Sim, ministro Macalossi tem uma última questão aqui para o senhor. Ministro, nós vimos aí recentemente a Standard & Poor's elevar a nota brasileira. Essa semana a Bolsa de Valores bateu um novo recorde. O presidente do Banco Central deu uma entrevista para Miriam Leitão, disse que os juros no ano que vem serão os mais baixos possíveis. E recentemente o presidente se encontrou com ele para uma churrascada, pelo que eu fiquei sabendo. Eu pergunto, o governo e o mercado estão naquele namoro Love's in the Air entre o governo e o mercado? Olha, eu acho que o presidente do Banco Central, ele fez uma fala aí que eu gostei, né? Que nós custamos para começar a reduzir o juro. Não é possível, né? Ele tem um juro real no patamar em que a gente estava. Então essa sinalização de que nós vamos trabalhar para que o ano que vem o juro continue caindo, ela é um alento, porque nós precisamos de crédito, nós precisamos de retomada da atividade econômica para gerar emprego, para distribuir renda, para criar oportunidade e assim por diante, né? E eu estava nesse jantar de confraternização de final de ano, onde estava o presidente Lula, estava o presidente do Banco Central, e teve uma relação absolutamente institucional e respeitosa. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa, né, tratar com tranquilidade. Divergência não é sinal de desrespeito. Quer dizer, você não é obrigado a pensar igual. Esse é o ambiente que nós precisamos ter no Brasil, né? Então, se o ministro da Fazenda acha que o ritmo da queda do juro deveria ser ou do Banco Central outro, o presidente da República outro, não quer dizer que nós estamos vivendo num ambiente de desequilíbrio institucional, né? Pelo contrário. Então eu considero assim importante, inclusive a presença dele nesse evento no final de ano. Estavam lá todos os comandantes militares, né? O presidente do Banco Central, numa relação de harmonia com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado. O presidente teve um encontro com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Que bom, gente! Que bom um país onde a gente pode chegar no final do ano agora e com divergências, sentar em volta de uma mesa e poder fazer um brinde e dizer Feliz Natal, que o 2024 para o Brasil seja melhor. E nessa mesa estejam o Poder Judiciário, o Poder Legislativo, os comandantes das Forças Armadas, o Banco Central, o empresariado brasileiro, a imprensa nacional. Que bom que a gente possa estar vivendo um ambiente assim, né? De respeito, de tolerância. Eu fico feliz, viu? Com certeza. Torço para que famílias que há muitos anos não podiam passar o Natal junto possam se reencontrar. Que aqueles parentes que foram banidos do grupo de WhatsApp da família possam retornar, né? Sim, volta. Tu imagina, rapaz, se nós no Rio Grande do Sul os colorados só pudessem sentar com os colorados. Não, daí não tem graça, né? Olha a tristeza que ia ser esse estado. Gente. Tem que ter uma flauta junto, né? Tem que ter uma flauta, né? Então, e na política também. Isso sempre foi feito de forma respeitosa. Sim. Ministro Paulo Pimenta. Recuperar esse ambiente aí é muito importante. Sim, ministro em chefe da comunicação social do governo Lula, Paulo Pimenta, obrigado pela atenção aqui ao Jornal Gente, à Rádio Bandeirantes. Um abraço para vocês. Viu? Feliz 2024, bom trabalho e estamos lhe esperando aqui. Os colorados, principalmente, mas os gremistas também. Tá certo, tem um gremista na bancada aqui que é o Macalossi. O Macalossi é o único aqui. Esse Soares aí nos deu trabalho. É verdade, né? É verdade. Ministro, esse ano ele não vai mais incomodar não, viu, ministro? A melhor notícia para nós é que o Soares foi embora. Tá certo. Um abraço, ministro. Feliz 2024 aí.